Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Cristiane Brauer Zaikovski e dentro da disciplina de Tecnologia de Leite e Derivados, vamos tratar de diversos assuntos a respeito dessa importante tecnologia. É uma tecnologia que está em evidência, pois nos últimos anos houveram diversos casos de fraudes no leite. E também podemos afirmar que é um alimento amplamente consumido pela nossa população, principalmente pelas crianças, por ser uma excelente fonte de cálcio. Então, vamos iniciar conversando um pouco a respeito do alimento leite, a sua composição química e principais características. Como eu já disse, vamos tratar o alimento leite, mas também o leite como matéria-prima para a elaboração de diferentes produtos alimentícios, dentre eles queijo, iogurte, doce de leite e manteiga. Vamos lá? Bom, pessoal, antes de iniciar a falar do alimento leite, eu trago aqui para vocês a definição de colostro. O colostro consiste no produto da secreção da glândula mamária nos primeiros dias após o parto. Sua composição é bastante diferente do conteúdo normal do leite. Por exemplo, em comparação com o leite, o colostro apresenta uma maior quantidade de vitamina A, o que explica a coloração ligeiramente amarelada que apresenta. Bom, pessoal, o que podemos dizer do colostro? Ele não pode ser utilizado para alimentação humana, de acordo com a legislação brasileira. Então, todo colostro produzido pelo animal é destinado, então, ao seu filhote. Sabemos que, na prática, muitos produtores acabam por descartar o colostro. Isso aí é algo que muitos pesquisadores, extensores rurais acham isso um crime, porque esse colostro ele possui também proteínas de alto valor biológico, as mesmas que possui no leite. Há pesquisadores e extensores, por exemplo, que estão desenvolvendo produtos a partir do colostro, porque alguns países da Europa, com certeza, é permitido o uso, então, deste colostro para a elaboração de produtos destinados à alimentação humana. Mas, no nosso país, ainda isso não é possível. Tudo bem? Então, finalmente, vamos falar da definição de leite. Do ponto de vista biológico, o que é leite? Leite é uma secreção das glândulas mamárias de fêmeas mamíferas, cuja função natural é a alimentação de recém-nascidos, como de qualquer mamífero. Então, o leite, na evolução dos animais, ele é, então, um alimento destinado ao recém-nascido. Então, o leite possui todas as vitaminas, proteínas, sais minerais, carboidratos e gordura específicos, então, para que aquele recém-nascido se desenvolva plenamente. Como muitos médicos alegam que o único alimento a ser destinado aos recém-nascidos é o leite, que é o suficiente para nutri-lo e ele se desenvolver plenamente. Há também pesquisadores que afirmam, vamos falar do ser humano, que ele não necessita tomar leite após um certo período, somente durante a fase de lactência. Agora, quando se trata do ponto de vista físico-químico, leite é uma mistura homogênea de grande número de substâncias, tais como lactose, glicerídeos, proteínas, sais, vitaminas, enzimas, dentre outros, das quais algumas estão em emulsão. No caso, gorduras e substâncias associadas,
Nós vamos ver daqui a pouco que a proteína mais importante e presente em maior quantidade no leite está associada à gordura. E outras estão em dissolução verdadeira, porque são substâncias solúveis em água. Lactose, vitaminas hidrossolúveis, as proteínas do soro, sais minerais, dentre outros. A disposição das diferentes substâncias do leite no meio aquoso varia dependendo de quais sejam elas. Bom, vamos pensar então em 100 ml de um copo de leite. O que vocês veem quando... Imaginem um copo de leite com 100 ml deste alimento. 88%, ou seja, 88 ml em média, é água. Então, podemos sim afirmar que a composição majoritária do leite é água. Mas há outras substâncias presentes. O leite ele é rico em diversas substâncias, das mais diferentes classes. Mas quando a gente enxerga o leite, o copo então do leite, é um líquido branco. Nós não observamos, não conseguimos distinguir fases diferentes. Mas, como eu já disse, algumas substâncias presentes no leite, naturalmente, elas estão na forma de emulsão. Gordura e água, todos nós sabemos, não se misturam. Mas como que no leite eu consigo, então, visualizar uma única fase? É porque há substâncias, que fazem, então, essa ponte, como se fosse o sabão, tá bom? Então, essas substâncias conhecidas como emulsificantes, que estão presentes naturalmente no leite, elas, uma parte se liga na água e a outra nas substâncias de caráter, apolar, como a gordura e a principal proteína. E assim, então, a gente consegue perceber, então, uma única fase. Essa figura aqui, ela representa, então, como se estivéssemos olhando o leite em um microscópio. Todos nós sabemos que o microscópio ele tem o poder de ampliar consideravelmente um ser vivo, uma célula. Então, se a gente colocasse, então, numa lâmina, uma gota de leite e ampliasse 5 vezes, como podemos ver nessa figura, no topo, estaríamos vendo, então, o líquido branco, que a gente vê a olho nu. Porém, se nós utilizarmos o microscópio e ampliar essa mesma gota de leite 500 vezes, a gente já consegue visualizar os glóbulos de gordura emulsificados, neste líquido que principalmente é composto por água. Agora, se utilizarmos uma microscopia ainda mais potente, que amplie, então, aquela mesma gota de leite 50 mil vezes, o que a gente pode ver? Que entre os glóbulos de gordura, a gente consegue, então, visualizar micelas de caseína. Não esqueçam deste nome. Nós vamos falar muito em caseína nessa videoaula, nessa primeira semana da nossa disciplina. Porque a caseína, ela é a principal proteína do leite e ela está associada com a gordura. Então, vocês podem ver nas duas laterais, bem no inferior, ali na parte inferior do nosso esquema, que ali são como se fossem os glóbulos de gordura, ampliados 50 mil vezes, e tem essa interação das micelas de gordura, Elas estão ali de um jeito emulsificadas, mas dispersas no meio aquoso. Aqui nessa tabela eu trago para vocês, a título de curiosidade, a composição química do leite de diversas espécies e também, no caso do gado, de diferentes raças, Então eu vou comparar com o leite materno. O leite materno, em média, possui 4,5% de gordura,
1,1% de proteína apenas e 6,8% de açúcar, que é a lactose, o açúcar do leite. 0,2% de cinzas. Cinzas, então, é um termo relacionado com a composição de compostos inorgânicos presentes no alimento, então no caso de sais minerais. E o extrato seco está relacionado com todas as substâncias presentes no leite, que é o caso aqui que estamos estudando, menos a água. Daí que vem, então, 88%. Em relação ao gado, a vaca parda suíça tem 4% de gordura. Isso quando eu estou falando do leite cru. A vaca Jersey, 5,5%. Mas quando a gente compra uma caixinha de leite integral, ali está descrito. Se nunca alguém percebeu, pega lá uma caixinha de leite longa-vida e leia o rótulo. Ali está descrito leite padronizado, 3% de gordura. E aí vocês podem perguntar, mas se esse leite veio, por exemplo, de uma vaca Jersey, onde é que estão os outros 2,5%? Isso nós vamos ver melhor na terceira semana. Vamos ver melhor mais tarde, quando a gente falar de pasteurização do leite. A legislação, ela padroniza, ela diz para os laticínios padronizarem o leite. E essa gordura restante é utilizada para a elaboração de outros produtos, de subprodutos, mas de grande valor agregado, como, por exemplo, a manteiga, amplamente consumida. Vamos olhar aqui, leite de ovelha, 6,3% de gordura. A título de curiosidade, alguns países fazem queijos, produzem queijos a partir do leite de ovelha. E o rendimento ele é extremamente alto, porque também nós vamos ver mais adiante que o queijo, ele vem então, é uma massa proveniente da precipitação da caseína mais a gordura. Podem ver que o leite de ovelha tem 5,5% de proteína, enquanto que da vaca Jersey 3,9%. Então é um leite que pode sim ser utilizado para a elaboração de queijo. E para finalizar a interpretação dessa tabela, eu trago para vocês a composição química do leite de foca. Vocês podem ver que o teor de gordura é consideravelmente maior, 53,2% e 11,2% de proteína. O que isso quer dizer? Que de acordo com a espécie e ou raça, há sim diferenças na composição química do leite. Por isso, quando eu falo que o leite tem em média 88% de água, são valores médios, porque pode sim variar dentro da mesma espécie, nas diferentes raças. A lactose é uma substância que nós temos sim que conversar a respeito dela, porque ela é conhecida como o açúcar do leite. E nos últimos tempos tem se falado muito, intolerância à lactose. Ou nós encontramos muito no mercado produtos derivados do leite zero lactose, ou seja, que não possua na sua composição química a lactose. A lactose ela é um disacarídeo formada pela união glicosídica de dois monossacarídeos. Quais deles? Glicose mais galactose. A lactose ela é substrato para bactérias láticas, que as transformam então em ácido lático, produzindo alguns produtos derivados que necessitam obrigatoriamente que ocorra a fermentação da lactose para que ocorra a transformação e a existência deste novo produto, como por exemplo o iogurte. E vocês podem estar se perguntando, e o leite zero lactose, como é que se faz? Bom, pessoal, o que normalmente o laticínio faz? Ele faz um tratamento enzimático,
Então, ele insere no alimento, no leite, numa determinada fase do processamento, a enzima lactase, que faz justamente a quebra da ligação glicosídica entre a glicose e a galactose, formando a lactose. No momento que há a quebra da ligação glicosídea, o que vai ter então no meu leite? Vamos falar do leite UHT zero lactose. Eu não vou ter mais açúcar? Sim, vou ter. Mas o açúcar que vai estar presente neste produto é glicose e galactose. Não estarão unidas entre si, porque a ligação glicosídica foi quebrada pela enzima. E é por isso que os produtos zero lactose, eles costumam ser mais caros. São vendidos por um preço maior que aquele produto adicional que possui lactose. Porque tem que se investir na enzima. Eu tenho que promover a ação enzimática. Utilizar a temperatura ótima, por exemplo, para que ocorra a quebra em maior rapidez. Então, toda tecnologia que eu adiciono no meu processamento, claro que vai agregar valor ao mesmo. A gordura ela é utilizada muito em função do pagamento aos produtores. Então, a fração lipídica, apesar de não ser o composto majoritário, ela é de suma importância, porque o leite cru ele é vendido aos laticínios pela sua qualidade. E quando nós falamos em qualidade, estamos falando da gordura presente. A composição em porcentagem da fração lipídica do leite de vaca, que é o leite que nós utilizamos como alimento e como matéria-prima para o desenvolvimento de diversos derivados, tá? Ele é composto 98,5% por lipídios apolares, da classe dos glicerídeos. Então, 98% está na forma de triglicerídeos. E uma pequeníssima porcentagem na forma de ácidos graxos livres. Em torno de 1,5% está na forma de lipídios polares. Quem são eles? Colesterol, 0,3% aproximadamente, carotenoides, tá? Pigmentos de cor amarelada, laranjada, precursores da vitamina A, né, como o caroteno, vitaminas lipossolúveis, né, A, E e D, mas em pequeníssima fração, 0,002%. E trago para vocês aqui um termo bem interessante ali, ó, fosfolipídios, na forma de lecitina, 0,26%. Eu já falei nela, embora não tenha dito o seu nome. É essa substância que tem ação emulsificante, aquela que faz a ponte entre a gordura e a água no leite, fazendo que quando a gente observa com o olho nu, uma única fase, uma mistura homogênea. Aqui, a título de curiosidade, trago para vocês, então, a composição em porcentagem dos ácidos graxos majoritários do leite, tá? Vamos focar aqui no leite de vaca, que é utilizado como matéria-prima na indústria de laticínios. E esses ácidos graxos, eles são presentes, então, nas moléculas de triglicerídeos. A molécula de triglicerídeos, ela é composta, então, pelo glicerol e ligados nessa molécula de glicerol, que é um álcool, 3 moléculas de ácidos graxos. No caso, então, do leite de vaca, o ácido majoritário é o ácido oleico, C18,1, em torno de 29,8%. O que significa 18,2,1? Significa que é um ácido graxo da função ácido carboxílico. Aí tem que recordar um pouco as aulas de química orgânica. Possui 18 carbonos e uma única ligação insaturada, tá? Que é a ligação dupla entre dois carbonos.
E o segundo ácido graxo majoritário é o ácido palmítico, 26,3%. E ele é C16 2.0, ou seja, ele possui 16 carbonos unidos entre si por apenas ligações simples. Agora, um outro composto, classe orgânica de importância, tá? Tratado como macronutriente junto com a lactose, carboidrato, gordura, nós temos as proteínas, substâncias então nitrogenadas, porque elas possuem nitrogênio na sua molécula. E trago aqui para vocês o que seria a representação esquemática da estrutura primária das caseínas. Eu já comentei naquele slide onde se traz a ampliação por microscopia que a principal proteína do leite está associada com a fração lipídica, por questão de afinidade química. As caseínas presentes no leite, elas podem ser divididas em 4 moléculas: kappa, beta, alfa S2 e alfa S1. Elas têm diferenças na relação de aminoácidos que estão compondo a estrutura primária. Mas é tudo caseína. Mas vocês podem verificar ali na primeira linha, ali na capa caseína, que tem uma quantidade sim significativa, toda pintada de escuro, tá? Destacado em escuro, que seriam então os aminoácidos de carga negativa, tá? E depois tem bastante área que não tem então nada destacado, seria a zona hidrófoba, aquela então que não se liga na água. Então ali, beta-caseína, ou seja, entre as 4 moléculas de caseína que compõem então a caseína do leite, que estão presentes no leite, elas possuem várias regiões hidrófobas, né? Ou seja, que não possuem ligação, assim, não tem afinidade química no caso com a água. Então, por isso que a caseína, ela então é considerada uma proteína de caráter apolar, que tem uma grande afinidade química com a fração lipídica. Por que é importante isso? Porque quando a gente estudar queijo, por exemplo, ocorre a precipitação da caseína, que vai se formar então a massa do queijo, de todos os queijos. E quando se separa a caseína, se separa a gordura também. E fica o soro do leite. O soro do leite também possui proteínas. Proteínas também de valor biológico, mas em menor quantidade. Então, por isso que eu posso dizer que a ricota, subproduto do leite, né? No caso, subproduto da elaboração do queijo, eu posso afirmar que é um produto menos calórico se eu comparar com o queijo. Porque esse soro, tá, que vai ser transformado em ricota, ele praticamente não tem gordura. Porque a maior parte da gordura do leite ficou então retida, tá, na malha que se formou, que vai ser originado o queijo. Então, a caseína é a principal proteína presente no leite. Tá? Então, de 100% de proteínas do leite, 76% é caseína. E ela está sempre associada com a fração lipídica por afinidade química em função da presença significativa de aminoácidos de caráter apolar. Então, nós temos aqui nessa tabela a concentração média de substâncias nitrogenadas no leite de vaca. Então, como eu já mencionei, né, 76% são caseínas. E aí tem a distribuição entre alfa S1, alfa S2, beta e kappa, sendo que a maior parte das moléculas de caseínas presentes no leite de vaca são classificadas como alfa S1. Depois nós temos as proteínas do soro, que são aquelas que possuem muitos aminoácidos que têm afinidade com a água. E os principais grupos são, então, as globulinas. Então, nós temos aqui, ó, beta-lactoglobulina,
que está presente em média 9,5% no leite de vaca, e a alfa-lactoglobulina, 3,5%. Então, sim, podemos dizer que o grupo das globulinas, né, lacto, só para dizer que vem do leite, porque existem globulinas, por exemplo, no ovo, é só para distinguir que são proteínas do grupo globulinas que são então encontradas no leite, por isso lactoglobulinas, tá bom? Elas são presentes no soro e esse soro ele é obtido, tá, durante a elaboração do queijo. Então aqui temos a composição média de sais em miligramas por 100 ml do leite de vaca. Então nós temos em maior quantidade o potássio, em média 145 miligramas por 100 ml, tá? Então temos a presença de muita concentração de sais de potássio comparado com os de sódio. Sódio possui em torno de 50 miligramas por 100 ml. O cálcio ele está em torno de 13 miligramas, né, sais de cálcio por 100 ml, tá? Aí vocês podem perguntar, mas como é que o leite é fonte de cálcio? É que, pessoal, o leite ele é considerado uma excelente fonte de cálcio porque a quantidade ela é significativa quando comparada a outros alimentos. Depois nós temos ali, ó, cloro 100 mg por 100 ml, sulfatos 10 mg, magnésio e fósforo 95 mg, citrato, sais de citrato 165 mg por 100 ml e assim por diante. Já em relação às vitaminas, o leite possui tanto vitaminas lipossolúveis, associada então à fração lipídica, assim como hidrossolúveis, dissolvidas na água. Por exemplo, vitamina hidrossolúvel, vitamina C, que está presente no leite em torno de 21,2 miligramas por litro, tá? Não é por 100 ml, pessoal, cuidado, é por litro. Lembrando que em 1 litro nós temos 1000 ml, são medidas de volume. Em relação às vitaminas lipossolúveis de caráter apolar, temos aqui o exemplo da vitamina A, presente em torno de 0,4 miligramas por litro, um valor bem inferior quando comparado com a vitamina C. Agora, dentre as vitaminas, a que se encontra em maior concentração no leite bovino é a colina, com 121 miligramas por litro. A colina é uma das vitaminas do complexo B. As duas principais funções dessa vitamina envolvem o cérebro. Está presente no leite, em outros alimentos também de origem animal, como o ovo. Aqui nessa tabela, nós encerramos a parte relativa à composição química média do leite bovino, utilizado tanto como alimento quanto como matéria-prima para a elaboração de diversos produtos derivados. Bom, a segunda parte dessa videoaula são propriedades sensoriais do leite. Sensoriais, que nós conseguimos então distinguir através dos 5 sentidos. Vamos iniciar aqui com o sabor e o odor. O leite fresco, produzido nas condições ideais, apresenta um sabor pouco pronunciado, devido essencialmente à relação entre lactose e cloretos, doce e salgado. Doce da lactose e sabor salgado dos cloretos. Também possui um sabor não ácido e não amargo, podendo ser afetado quando há presença, então, de infecção no útero, a mamite, tá? Que aí é um leite que não deve ser consumido.
Além disso, sabores e odores pronunciados em leite fresco deve-se usualmente à alimentação, ração ou silagem e também ao ambiente de ordenha, porque o leite possui uma característica, ele capta odores presentes então no ambiente onde ele se encontra. Então, se nós colocarmos, por exemplo, copos de leite sem proteção alguma no interior da nossa geladeira, todos os odores dos alimentos presentes ali, eles vão então ser absorvidos no leite. Ele vai ficar então com um odor que não é característico ao leite, por exemplo. Já a cor do leite que nós visualizamos ao olho nu é uma cor branca. E essa cor branca ela resulta da dispersão da luz refletida pelos glóbulos de gordura e pelas partículas coloidais de caseína e também de sais de fosfato de cálcio. A homogeneização torna o leite mais branco pela maior dispersão da luz. Já a cor amarelada que se observa provém do pigmento caroteno, o qual é lipossolúvel, ou seja, está associado à fração lipídica. Cores anormais podem resultar de desenvolvimento microbiano, como, por exemplo, a cor vermelha causada pela bactéria Serratia macensis ou a cor azul pela bactéria do gênero Pseudomonas, que são, então, bactérias deteriorantes, ou seja, que modificam características sensoriais do leite. Não são bem-vindas, ou seja, houve algum problema de contaminação caso você observe cores anormais, que não seja o branco ou levemente amarelado em função de uma maior presença do pigmento caroteno. Já a acidez, podemos dizer que logo após a ordenha, o leite apresenta uma reação ácida com o indicador fenolftaleína. Mesmo sem que nenhuma acidez expressa em ácido lático tenha sido produzida por fermentações. Então, a gente pode dizer que o leite ele possui um caráter ácido logo após a ordenha, devido à presença, então, da caseína, fosfatos, albuminas, dióxido de carbono e citrato, que são moléculas que possuem caráter ácido. Agora, quando a gente experimenta um leite, ele está extremamente ácido, ou azedo, como se diz, né, normalmente, isso não é normal. É uma fermentação realizada de forma totalmente descontrolada. O que significa? Que micro-organismos deteriorantes estão utilizando, então, o açúcar do leite, a lactose como substrato, como alimento, e estão em desenvolvimento. O que isso indica? Indica contaminação, ou seja, depreciação do produto. A acidez natural do leite, ela varia entre 0,13 a 0,17%, expresso sempre em ácido lático, quando se trata do leite. A elevação da acidez, como eu já comentei, ela é determinada pela transformação da lactose, o açúcar do leite, por enzimas oriundas, então, de bactérias microbianas, com formação, então, do ácido lático. O que o ácido lático produzido pelas bactérias, né, pelos micro-organismos, o que ele faz? Ele eleva a acidez como qualquer outro ácido. Então, deixa de ser uma acidez natural, passando a ser uma acidez que remete, então, à deterioração do alimento. O aspecto geral do leite é um aspecto líquido, como a gente pode ver ali na foto, tá, que está representando. Líquido, homogêneo. Homogêneo sempre remete a uma fase, tá, que a gente não é que nem óleo e água, que a gente consegue distinguir o óleo acima numa fase e a água abaixo numa segunda fase. Então, o leite, apesar de ter uma fração lipídica, né, nós já conversamos, ele tem um aspecto líquido homogêneo, formando uma capa de gordura na superfície quando deixada em repouso. Isso pode sim acontecer, principalmente no leite cru. Não pode conter substâncias estranhas, devendo estar sempre
limpo. O pH do leite, ele vai variar entre 6,6 e 6,8, tá? Isso a 20 graus Celsius. No caso de secreção após o parto, colosso, o pH, ele vai variar de 6,25 no primeiro dia a 6,46 no terceiro dia. E o leite, quando possui um pH mais elevado, acima então de 6,8, passando do pH 7 até um 7,5, é indicação de mamite, ou seja, infecção no úbere, porque 7,5 é levemente alcalino. Então, é um leite que não pode ser consumido. Tem que se tratar a infecção no animal, esperar o tempo de carência da medicação para depois continuar utilizando o leite ordenhado desse animal para alimentação humana ou como matéria-prima para produtos visando a alimentação humana. Densidade, ela vai variar entre 1,023 gramas por ml a 1,040 gramas por ml a 15 graus Celsius. O valor médio é em torno de 1,032 gramas por ml. Densidade é muito importante porque é uma propriedade facilmente detectável, tá? Basta ter um termolactodensímetro, que se coloca então numa proveta, num recipiente, se faz então a leitura na mesma hora, sendo que é importante manter a temperatura do leite, que está sendo então medida sua densidade, de acordo com o que está presente ali descrito neste equipamento, nessa vidraria, tá? Ela vai dizer ali se é em torno de 20, 25 a leitura, para não haver alguma alteração, discrepância no resultado final. Mas por que é importante se conhecer a densidade do leite que está se adquirindo, principalmente no laticínio? Porque leite com alto teor de gordura apresenta maior densidade em relação a leite com baixo teor de gordura. O que pode acontecer? As fraudes no leite. Então, se vamos supor que o produtor realiza o desnate no local ali de obtenção do leite, ele vai estar então vendendo um leite com uma menor concentração de gordura. Isso não se faz mais desde que começou a pagar o produtor por qualidade, ou seja, pela quantidade de gordura presente. Mas algo que pode acontecer não tem a ver com a gordura, mas a ver com a adição de água. A adição de água, ela faz com que a densidade do leite fique mais próximo à densidade da água, que é 1 grama por ml. E assim fica fácil de detectar se houve adição, proposital. Isso é fraude. Então, estou aumentando o volume do meu produto. Isso não pode, é contra a lei. Uma outra propriedade do leite é o seu ponto de congelamento. Tá? Um leite contendo 12,5% de extrato seco, o ponto de congelamento do leite é em torno de menos 0,531 graus Celsius, ou seja, ele vai congelar, passar do estado líquido para sólido em temperatura negativa, tá? É abaixo de zero o seu ponto de congelamento pela presença então de lactose, sais e outros constituintes dissolvidos na água, ureia e dióxido de carbono, tá? E leite com ponto de congelamento mais próximo de 0 graus Celsius significa que houve adição de água. Então, se tem como, mediante o emprego de um equipamento, verificar então se houve adição proposital, de água ou não, pela medição do seu ponto de congelamento. E uma outra propriedade química é o ponto de ebulição, tá? Que ao nível do mar situa-se entre 100 e 101 graus Celsius, tá? Levemente maior que o da água. Outra propriedade é a tensão superficial, tá? Os valores de tensão superficial do leite integral, desnatado e creme de leite, eles variam de acordo então com a presença de gordura no produto, tá? O aumento nos teores de constituintes
tensoativos, como proteínas e ácidos graxos livres, ocasiona então a redução da tensão superficial do leite. A viscosidade deste alimento é maior quando comparada com a água, em razão da presença então de proteínas e lipídios, tá? E a viscosidade ela pode sofrer alterações com o processamento industrial. A gente já sabe, então, já foi comentado nessa videoaula, que quando o leite chega no laticínio, ele já sofre um desnate para se comercializar posteriormente o leite padronizado, independente de qual raça é oriunda o leite, tá bom? E por fim, fatores que afetam a composição química do leite. Então nós temos aqui esses fatores. Idade do animal e raça influenciam, ou seja, a individualidade do animal. Nós vimos lá naquela tabela 1, no início dessa videoaula, quando compara aquelas 3 raças de gado bovino, que há sim uma diferença significativa na composição química do leite produzido. Também a alimentação do animal, porque a gente sabe que todos os nutrientes presentes no leite são provenientes da alimentação deste animal. Então, tudo que ele come vai se transformar no leite. A porção da ordenha também, tá? Se é do início, aí do meio ou no final, principalmente em função da gordura, tá? Se a gente comercializasse as porções individualizadas, por exemplo, ia com certeza ter diferenças no teor de gordura, tá? E, consequentemente, de água, porque a gente sabe que gordura e água são inversamente proporcionais. Então, aquela fração que tem maior porcentagem de gordura tem menor de água e vice-versa. A estação do ano também influencia, porque vai influenciar também no tipo de alimentação que esse animal receberá. A quantidade de leite produzido também. Se o animal está, por exemplo, desidratado, ele vai produzir um volume menor de leite e os nutrientes presentes vão estar mais concentrados. Então, quando comparado com leite proveniente de um animal que não está passando por nenhuma desidratação, está bem hidratado, então, claro que a composição química vai ser distinta. O estado de saúde da vaca também, ela vai alterar, assim como o intervalo entre ordenhas, porque tem que respeitar um tempo hábil para que o animal descanse, se alimente de maneira correta e que todo esse alimento seja transformado em nutrientes que vá para o leite. Se as ordenhas fossem feitas muito próximas, não haveria tempo suficiente para que esse leite fosse mais enriquecido, tá, de substâncias nutritivas, tá bom? Era isso, pessoal. Então, nessa videoaula, a gente viu, então, conversamos bastante a respeito da composição química média do leite bovino e suas principais características sensoriais e propriedades químicas. Nos vemos em breve. Até mais!